Agora é a vez do quadro Mocinho ou Vilão. Vamos saber se o ar-condicionado resseca e prejudica a saúde dos nossos olhos. É difícil suportar o calor de Teresina sem ar-condicionado, mas dizem que ele pode fazer mal para os olhos, pois faria com que eles ficassem ressecados. Será mesmo? O ar-condicionado é mocinho ou vilão? Então, o ar-condicionado, o sistema de refrigeração, ele se dá removendo a umidade do meio ambiente. Na medida que a umidade diminui, tanto resseca olhos como todas as mucosas, nariz, garganta. Então, não é que seja propriamente vilão, mas é importante que a pessoa tenha um umidificador na na sua sala de trabalho, um ambiente em que ele ficar muito tempo exposto ao ar-condicionado, inclusive ao lado da cama, nas horas de sono, o ar-condicionado ligado, o umidificador ligado, para proteger não só os olhos, como também as mucosas de uma forma geral. A catarata é uma doença que atinge os olhos e faz com que a pessoa não enxergue com nitidez. Para saber sobre o assunto, nós conversamos com um especialista da Clínica Técio Rezende. Confira aí a entrevista. A catarata é a alteração do cristalino, uma das principais lentes do olho onde a imagem é focalizada. Esta lente fica mais opaca com o envelhecimento natural do organismo. A perda da transparência dificulta a chegada da luz à retina e a visão diminui. O avançar dessa condição transforma-se em catarata. A doença é mais comum a partir dos 60 anos e acomete todas as pessoas, mas em graus diferentes. A catarata é a opacificação de uma lente que a gente nasce com ela, que seria o cristalino. É a nossa lente que ajuda a focar como se fosse uma máquina fotográfica, que dá o foco para perto dos nossos olhos, que dá a nitidez, que projeta a imagem na retina, para que essa imagem seja levada e projetada no cérebro. O fato é que, com o andar, com o avançar da idade, esse cristalino tende a perder a sua transparência e diminuir essa sua capacidade de focalizar. Esse é o surgimento da catarata. As cataratas são detectadas tipicamente através de um exame médico do olho. O médico pode observar a lente anormal usando um instrumento especial, o microscópio de fenda. Também é possível identificar a doença por alguns sintomas. Então, normalmente, no começo, como a gente sempre está com os dois olhos abertos ao mesmo tempo, a gente pouco percebe. Comparando um olho com o outro, se a pessoa desenvolver, o que eu não aconselho, o hábito de ocluir um olho em relação ao outro, ele vai perceber que um dos olhos vai perdendo transparência, vai perdendo nitidez em relação ao olho adelfo. Então, as paredes que antes eram mais brancas, as pessoas começam a notar que estão mais amareladas, mais, como diria o popular, mais encardidas. E tem até um exemplo bem clássico. Os pintores, Michelangelo, eles começaram, depois dos 45, 50 anos, pintar com cores mais fortes os quadros, exatamente para compensar essa perda de transparência do cristalino. Então, isso é muito comum, é uma forma de você indiretamente determinar o surgimento da catarata. Não existe tratamento clínico para a catarata. Este é sempre cirúrgico. A partir do momento em que a baixa acuidade visual não é mais corrigida com o uso de correções ópticas, há indicação cirúrgica. O tratamento da catarata é eminentemente cirúrgico. Tá? Hoje, nós dispomos de métodos bem modernos, muito seguros. Não estou dizendo que a cirurgia se tornou simples. A habilidade para a sua resolução é imensa. Os cuidados são imensos. Mas com o surgimento de microscópios bons, aparelhos de facoemulsificação que operam para uma incisão de menos de 2 milímetros, lentes que entram dobradinhas e abrem dentro do olho, a cirurgia da catarata tem trazido uma recuperação muito rápida para os pacientes que são submetidos à mesma. Essa tecnologia que a gente colocou é disponível na nossa clínica. Nós temos os melhores microscópios cirúrgicos do mundo, certo? Lumera 700, Lumera 500. Nós temos os melhores aparelhos de facoemulsificação disponíveis no mercado, o Infinity, o Constellation. E para o cálculo da lente, nós também dispomos de aparelhos, de métodos diagnósticos que são extremamente precisos. Não são infalíveis, mas são muito precisos. É a vez do quadro Que Comer. Vamos saber mais sobre os benefícios da cenoura para a saúde. A cenoura traz benefício para os olhos, a pele, cabelos, mucosas, ossos e sistema imunológico. Ainda previne úlceras e reumatismo.
É indispensável para crianças em fase de desenvolvimento, mas também os adultos não podem ficar sem este precioso alimento, pois carrega grande quantidade de vitamina A. Além disso, a cenoura contém também vitaminas B e C. A primeira beneficia o sistema nervoso, a segunda estimula as defesas orgânicas contra enfermidades. Nela ainda contém os sais minerais de grande importância para a saúde, tais como cálcio, magnésio, ferro, cobre e iodo. A recomendação é que se coma crua, sem nenhuma manipulação, sendo excelente para fortalecer os dentes das crianças e adolescentes. Já o adulto deve tomar cuidado, se não fortalecer os dentes na época correta. Semana passada, a internação do cantor Netinho chocou o Brasil. Ele sofre com doenças provavelmente decorrentes do uso excessivo de anabolizantes. Para entender melhor o problema, nós conversamos com o andrologista Carlos Henrique. Uma entrevista muito bacana. Confira. E na entrevista da semana do Canal Saúde, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito polêmico: o uso de anabolizantes. Nós convidamos aqui o doutor Carlos Henrique, ele é andrologista. Eu quero agradecer a sua participação no programa. Uma boa noite. Boa noite, Carla. É um prazer estar no seu programa. Sou admirador dele. Muito bem. Doutor Carlos, no comecinho aqui dessa entrevista eu falei para o senhor que esse é um assunto realmente muito polêmico, né? Falar sobre anabolizantes não é nem nada tão fácil e é muito complicado falar sobre isso, mas a gente sabe que cada vez mais as pessoas, principalmente as pessoas que estão em casa assistindo, os pais que se preocupam muito com esse assunto, nos pedem aqui no programa Canal Saúde para a gente falar sobre isso. Então eu convidei o senhor para participar do programa para que a gente possa explicar de uma maneira mais simples para as pessoas que estão em casa o uso do anabolizante, né? Para que serve? Essas substâncias é um assunto muito complexo. É muito complexo, né? Muito complexo, não só porque o uso em si, né, é um uso bastante restrito e delicado, mas as condições em que as pessoas fazem uso desse tipo de substâncias também são bastante discutíveis. Então, existe um verdadeiro submundo, né, na utilização desse tipo de produto e as consequências que surgem em relação em decorrência de tudo isso também, em alguns momentos, chegam a ser bastante sérias, digamos assim. É verdade, existe um mercado muito grande para isso, né, que cresce a cada dia e em uma proporção que ninguém consegue segurar, né? Existe o desejo da população de conseguir as coisas de uma forma fácil. E rápida, né? Rápida. E, infelizmente, eu acredito que em quase nada na vida, muito menos em saúde, aquilo que se consegue fácil é algo sustentável. Sempre é melhor buscarmos que consigamos superar esses nossos desejos, mas de uma forma a não comprometer nossa saúde. Que perigos o anabolizante oferece? Vários. Os anabolizantes, a maioria deles, são medicamentos. E medicamentos de uso restrito. Tanto é que eles exigem, assim como os antibióticos, um receituário restrito, feito por um profissional qualificado. Além disso, existe um grupo de substâncias que também podem ser denominadas anabolizantes, que não são aceitas dentro do mundo da medicina para nenhum tipo de uso. Então, nós temos substâncias que, na verdade, elas não são indicadas para uso em humanos. E, infelizmente, elas também fazem parte do uso cotidiano de algumas pessoas. E o senhor falou que existem vários tipos, né? Mas quais são os mais perigosos? Na verdade, as substâncias anabolizantes, elas quase todas são derivadas do hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Então, essa substância em si, ela é de uso médico. Existem alguns homens que necessitam fazer reposição de testosterona e isso está muito bem. O problema é que quando se fala uso de anabolizante com finalidade estética, que é o que as pessoas acabam buscando nesse tipo de produto, quer dizer, de aumentar a sua massa muscular, fazendo pouco exercício ou de uma forma muito mais rápida do que o simples exercício seria capaz de proporcionar. Então, essas substâncias, elas, para se conseguir esse tipo de efeito, as pessoas devem, aliás, fazem uso
de uma forma, num volume muito mais alto do que aquilo que ela foi testada para ser usada. Então, ciclar, esse verbo que criaram, que se criou no imaginário popular, nas academias, típico de internet, ele significa usar doses muito mais altas num período muito mais curto do que aquilo que foi, digamos, testado e aprovado para a utilização em humanos. Os meninos cada vez mais e as meninas também querem ter aquele corpo perfeito, aquele corpo sarado. E nós, enquanto educadores, nós que somos pais, nós devemos ficar atentos aos nossos filhos. Se você tem filho na academia e de repente ele começa a ficar muito bombado, ou de repente a sua filha, observe, vai lá ver o que está acontecendo, converse com ele, procure saber, procure se informar aquilo que o senhor estava falando, a informação. Informação, né? o acesso, não negar a boa informação para esse tipo de clientela, abrir um espaço para que você possa discutir dentro dos consultórios esse tipo de temática, porque se ele não discute com você, ele acaba discutindo com um colega, ele acaba indo a um fórum de internet não qualificado e acaba até consumindo alguma coisa, alguma substância que não seja adequada para a sua saúde. Que pode gerar vários riscos. Muitos riscos para os meninos, para as meninas em todas as cidades, não é? Existe algum anabolizante natural e saudável? O problema não é ele ser sintético ou ser natural. O problema mais de tudo, é a dose e o tempo de utilização. Porque para que ele consiga obter aquele resultado que ele está planteando, ele vai precisar de uma dose que geralmente não é uma dose saudável. Esse é o grande problema. Mas o que propriamente a natureza bioquímica da droga. E o que é recomendado para quem quer ingerir algo paralelo à malhação sem correr riscos? Consultar um profissional de saúde, ser estudado caso a caso, cada situação específica, que tipo de atividade física aquela pessoa está submetida no seu dia a dia, que exercício ele está praticando, qual a intensidade disso, como está a sua dieta e a partir daí o que é que ele poderá com segurança suplementar. Por exemplo, nós tivemos aí recentemente a notícia do cantor Netinho, né, que está numa situação de risco muito grande, inclusive de morte, né? E casos como ele, inclusive, ele passou a ter problemas hepáticos, que são comuns para quem usa o anabolizante. E ele é um exemplo que a gente coloca aqui no canal Saúde, para que as pessoas em casa possam entender um pouco, que ele fez uso do anabolizante por algum tempo, né? Talvez por isso não podemos dizer que esse seja um real motivo, porque nós não sabemos. Mas eu já li alguma coisa sobre o estado de saúde do Netinho e falando exatamente sobre isso também. Exato, é um assunto que acabou vindo à tona mais uma vez. De vez em quando nós acabamos tendo esse tipo de notícias, não é? Não tão bem esclarecidas, geralmente, mas enfim, eu acredito que fica um alerta, fica né? O alerta, fica o processo educativo em si. E o importante é que essas substâncias, a imensa maioria delas, pode causar problemas sérios no fígado. Isso pode ir desde a um problema a nível dos colesteróis, dos triglicerídeos, com suas repercussões circulatórias. Isso pode dar até uma hepatite, não é? Como reação à utilização do tipo de produto. E também está associado ao câncer. Existe, tá certo, em boa parte desses produtos, principalmente naqueles que são ingeridos de forma oral, que é a forma mais fácil. Um risco para o fígado de desenvolver esse tipo de processo. Então, realmente, deve ser o uso em alguns casos selecionados, que são muito poucos, mas deve ser muito, o profissional tem que ser muito criterioso a hora de, porventura, recomendar a utilização de qualquer produto desse. E pior, nós temos muitos produtos hoje que são chamados produtos de desenho. O que é o produto de desenho? Seria aquele produto que existe no mercado em que se é modificado determinadas partes, determinados radicais da sua molécula, mudando um pouquinho a sua estrutura e a sua função.
Acontece que essas drogas de desenho, assim como outras drogas de desenho que existem, como drogas ilícitas, elas são ainda mais graves. Pior, elas estão inseridas em alguns produtos alimentares que passam desapercebidos. Então, alguns desses produtos que têm a intenção de melhorar teu perfil físico, você nunca deve ingeri-lo por sua conta. Sempre que você tem interesse em utilizar um produto, por mais inofensivo que ele te pareça, sempre leve até um profissional de saúde, mostre, pergunte o que contém aquele produto e se acaso ele traz riscos para a sua saúde. Inclusive, aproveitando esse assunto, eu queria também chamar a atenção da população de uma forma geral, não só para os jovens, mas todas as pessoas que antes de iniciar uma atividade física, procurem uma avaliação cardiológica, procurem um médico, o próprio educador físico. Na verdade, precisa-se de um trabalho multidisciplinar, não é, doutor? Para que ele possa saber que tipo de atividade ele está apto a fazer. A saúde é multidisciplinar e as pessoas, como pessoas, ela tem um funcionamento individualizado. Então, cada corpo é um corpo. Cada pessoa tem uma necessidade específica. Meu amigo está tomando uma proteína, eu vou tomar mesmo. Não pode fazer isso. Não de repente, a proteína que está indicada para você não deve ser indicada para ele. Eu quero lhe fazer um alerta sobre proteína, que é um engano muito recorrente, não é? Tu toma proteína, que isso não engorda. Proteína engorda. Algumas vezes as meninas, então, que são mais preocupadas com a questão do peso, dizem, não, eu só uso proteína. Se você usar proteína em excesso, a proteína vai te engordar, aquilo tem um valor calórico associado também. Então, todos esses detalhamentos, às vezes, para tu conseguires aquilo que tu pensas em conseguir, é sempre melhor que seja sob boa orientação. Então, a gente faz esse alerta aí à população. Agradeço as mensagens que nós recebemos de algumas telespectadoras que pediram para a gente falar sobre esse assunto aqui. É um assunto realmente muito polêmico, mas eu tenho certeza que o Dr. Carlos Henrique, que é andrologista, esclareceu muito bem a nossa população. E esse é o verdadeiro objetivo do programa Canal Saúde, levar informação para os nossos telespectadores, informação de qualidade e sempre focando a qualidade de vida, a saúde como o nosso bem mais precioso que todos nós devemos ter, né, doutor? A saúde é algo que, assim, eu coloco em primeiro lugar na minha vida, na minha família e nas pessoas que estão em casa assistindo o programa também. Eu me sinto muito feliz em fazer esse programa e poder dividir isso com as pessoas. Porque às vezes tem gente que acha que dinheiro é tudo e a gente sabe que não. A saúde é o bem. É algo mais valioso que todos nós temos. Cada ser humano, cada um de nós, devemos amar a nossa vida, amar a nossa saúde em primeiro lugar. Acima de tudo, né, doutor? Com dinheiro, de tudo. Quando a gente cuida da nossa saúde, a gente tem uma vida bem... Cuidar da saúde é cuidar de nós mesmos e às vezes até cuidar dos outros também. Então eu vejo que o cuidado com a tua saúde, com o teu bem-estar, não imediatista, eu quero ver só o dia de hoje. Não, saúde você vê o dia de hoje, o dia de amanhã, o dia depois de amanhã. E é impressionante como o tempo passa muito rápido, não é? Às vezes a gente olha assim, e 10 anos se passaram, mas passa muito rápido. Então quando você para e diz assim, meu Deus, naquele tempo eu achava que isso não iria me fazer mal, mas as consequências só vêm depois. Para você passa um pouquinho mais lento, imagine, porque você se cuida muito bem. Oh, meu Deus, muito obrigada, viu, doutor, pela participação aqui no programa. Foi um prazer. Venha mais vezes aqui, porque assuntos como esse são importantes de serem debatidos aqui no Canal Saúde. E a você que está em casa nos acompanhando, muito obrigada pela audiência. Na próxima semana nós temos mais um entrevistado especial para você. Depois do intervalo comercial tem uma matéria sobre o perigo de perder sono e vamos falar sobre as vantagens da famosa dieta do Mediterrâneo.